6 anos antes de Pedro Álvares Cabral ancorar na Bahia, o destino do Brasil já estava selado em um pergaminho trancado em Lisboa. Em 1494, uma linha invisível dividiu o planeta em 2 hemisférios. Oficialmente, os mapas europeus mostravam apenas oceano aberto naquelas coordenadas do Atlântico Sul, mas a coroa portuguesa agia com uma certeza matemática cirúrgica durante as negociações. Eles sabiam exatamente o que estavam reivindicando. O Tratado de Tordesilhas não foi um acordo pacífico conduzido pela fé. Foi o desfecho de uma guerra fria silenciosa, travada nos bastidores com espionagem, relatórios ocultos e ameaças reais de invasão naval. Como uma pequena nação na borda da Europa conseguiu encurralar a maior potência da época e garantir metade de um continente ainda invisível? A resposta está guardada nos bastidores de 1493. Vamos começar na Corte Espanhola. No dia 4 de março de 1493, a caravela Ninha aportou em Lisboa. Cristóvão Colombo retornava de sua primeira viagem ao Caribe. Ele enfrentara tempestades severas no Atlântico que o forçaram a buscar refúgio primeiro em Cascais e depois no ancoradouro do Restelo, no rio Tejo. Ele acreditava ter alcançado os limites das Índias. O encontro subsequente com o rei Dom João II ocorreu em Vale do Paraíso, situado a 9 léguas da capital portuguesa. O monarca luso ouviu os relatos com profundo ceticismo. Com base no Tratado de Alcáçovas, Dom João II reivindicou de imediato a posse das terras descobertas ao sul das Canárias. A análise detalhada de 2 cartas oficiais de Dom João II, a primeira de 3 de maio e a segunda de 23 de maio de 1493, desfez um erro histórico recente. Em 2019, arquivistas espanhóis leram apressadamente os manuscritos e divulgaram uma data errada de 4 de março, gerando um paradoxo cronológico. A paleografia moderna provou a verdade. A missiva de 3 de maio, escrita em Torres Vedras, detalha as negociações. Nela, o monarca português informa que seu embaixador, Rui de Sande, enviado à corte espanhola em abril, já detinha instruções confidenciais para tratar das consequências jurídicas do feito. Dom João II não se moveria apenas por papéis. Ele ordenou a preparação de uma poderosa armada de guerra sob o comando de Dom Francisco de Almeida, com o objetivo explícito de tomar posse das Ilhas do Poente. Assustados com o poder naval luso, os reis espanhóis recuaram. Enviaram o emissário Lopo de Herrera em 22 de abril para conter o avanço militar português e propor negociações diretas. As negociações bilaterais migraram para a vila espanhola de Tordesilhas em maio de 1494. Ali, o modelo antigo de divisão por paralelos foi substituído por meridianos. Essa transição geométrica exigia um corpo técnico de alta competência de ambos os lados para fixar os parâmetros técnicos da demarcação. A delegação portuguesa era liderada por Rui de Sousa, João de Sousa, Aires de Almada e o secretário Estevão Vaz. Os espanhóis enviaram Dom Henrique Henriques, Dom Gutierres de Cárdenas e o Dr. Rodrigo Maldonado. Como consultores e testemunhas lusas figuravam Rui Leme, João Soares de Sequeira e o experiente cosmógrafo Duarte Pacheco Pereira.
tratado, assinado em 7 de junho de 1494, fixou a linha de demarcação no meridiano situado a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. A mudança da linha original de 100 léguas para 370 não foi um palpite, foi um cálculo geográfico rigoroso. No século XV, a medição exata da longitude em alto mar era impossível. Sabendo disso, os portugueses usaram a imprecisão científica como arma política. Cada mapa era maleável, mas a linha dava a Portugal o controle estratégico das rotas do Atlântico Sul. A precisão lusa nas negociações escondia missões secretas em alto mar. O que os navegadores portugueses já haviam mapeado naquelas águas anos antes do anúncio oficial? O controle da informação náutica em Lisboa era de natureza estritamente administrativa. A Casa da Guiné, transferida para Lisboa por Dom João II, sob o nome de Casa da Guiné e Mina, controlava cada milha navegada. Em 1499, Dom Manuel I expandiria essa estrutura criando a Casa da Índia. Todas as cartas de navegação utilizadas em alto mar deviam ser obrigatoriamente devolvidas e depositadas na instituição imediatamente após o retorno das frotas. O padrão real, o mapa oficial do reino, era mantido sob trancas absolutas. Sua reprodução ou venda para estrangeiros configurava alta traição. O sigilo era garantido pelo confisco de diários de bordo, censura nas crônicas oficiais e severas restrições comerciais no porto. Esse silêncio institucional protegia obras como O Esmeraldo de Cito Orbis, escrito por Duarte Pacheco Pereira entre 1505 e 1508. No manuscrito, ele relata que, em 1498, sob ordens do rei, liderou uma expedição ocidental e achou uma grande terra firme com ilhas adjacentes. Dom Manuel I proibiu a publicação do livro, mantendo o original trancado. O valor estratégico era tão imenso que, em 1573, uma cópia confidencial foi roubada pelo espião italiano Giovanni Battista Ceccio, infiltrado em Lisboa, a serviço do rei Filipe II de Espanha. O original perdeu-se e a obra só foi redescoberta em 1892. A localização exata descrita por Pacheco Pereira ainda divide historiadores luso-brasileiros entre a costa norte e o litoral brasileiro, alimentando o debate entre a intencionalidade e a causalidade na rota de 1500. A frota, comandada por Pedro Álvares Cabral, em 1500, era uma força monumental de 3 embarcações, financiada pela coroa e por consórcios de mercadores italianos. Cabral carregava instruções ambivalentes: consolidar a posse de terras suspeitadas no Atlântico Sudoeste e, em seguida, estabelecer feitorias comerciais na Índia. Os riscos eram reais. Em março de 1500, a nau de Vasco de Ataíde desapareceu misteriosamente logo após passar por Cabo Verde. Após o avistamento do Monte Pascoal e a estadia em Porto Seguro, o navio de mantimento de Gaspar de Lemos retornou a Lisboa para entregar as cartas da descoberta sob estrito sigilo. Em maio, uma tempestade no Cabo da Boa Esperança dizimou parte da frota e a nau de Diogo Dias separou-se do grupo, retornando meses depois com quase toda a viagem comprometida e a tripulação morta por exaustão.
Os 9 dias em Porto Seguro foram eternizados por Pero Vaz de Caminha. Sua carta detalhou a exuberância da terra e a nudez dos nativos, comparada à inocência de Adão. Mas o escrivão também usou o documento oficial para uma petição pessoal. Pediu ao rei Dom Manuel I o fim do degredo de seu genro, Jorge de Osório, na ilha de São Tomé. O destino de Cabral mostra as fissuras desse período. Em 1502, ele desentendeu-se politicamente com o rei devido à divisão do comando militar com Vicente Sodré. Cabral recusou o posto, que foi entregue a Vasco da Gama. O capitão caiu em desgraça na corte e morreu no ostracismo em 1520. A coroa de Castela aceitou os termos de Tordesilhas em 1494 por motivos pragmáticos. Eles buscavam garantir a exclusividade sobre as ilhas do Caribe, encontradas por Colombo, e evitar um confronto direto com a marinha portuguesa no Atlântico Sul. Os impérios Azteca e Inca eram completamente desconhecidos pelas cortes europeias naquela década. A linha original cortava o território brasileiro da foz do rio Amazonas até a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Mas a ocupação prática expandiu esses limites. Ao norte, a presença de comerciantes ingleses, franceses e holandeses na foz do Amazonas forçou uma ocupação militar e urbana agressiva por parte dos portugueses no início do século XVII. Ao sul, os portugueses buscaram estender suas terras até a foz do Rio da Prata, fundando a Colônia do Sacramento em 1680. No século XVIII, a expansão física de bandeirantes, jesuítas e criadores de gado rasgou definitivamente a linha imaginária de 1494, forçando a redefinição das fronteiras coloniais com base na posse efetiva da terra. O Tratado de Tordesilhas nos mostra que a história oficial é apenas a ponta do iceberg. Se Portugal já sabia da nossa existência em 1494, quantos outros segredos ainda estão escondidos nos arquivos de Lisboa e Sevilha? Você acredita que a chegada de Cabral foi um erro de rota? Ou o ato final de um plano de décadas? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua teoria. Se você valoriza documentários históricos realistas e profundos, deixe seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar membro para apoiar nossa produção. Comente a palavra Tordesilhas, para eu saber que você acompanhou o vídeo até o fim. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.